A paz do Senhor, boa noite. Aqui estamos mais uma vez, hoje que é um dia tão especial, que celebramos a crucificação de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, comumente chamamos a Sexta-feira Santa, é para nós um dia marcante nesta celebração especial de Páscoa. Este ano estamos limitados a 4 paredes, mas verdadeiramente a celebração nós não deixaremos de fazer, porque não existe Evangelho, não existe cristianismo, não fosse a Páscoa. A Páscoa é a celebração mais importante, a qual é refletida e ela é mandamento do Senhor. Na palavra do Senhor encontramos claramente a ordenança na ceia do Senhor. E então nós, o calendário marca hoje como sendo o dia que nós celebramos a crucificação. Amanhã, por certo, que lembramos o sepultamento do Senhor e na domingo pela manhã a ressurreição, o dia glorioso, o dia mais glorioso da história da humanidade, quando Cristo Jesus, aquele que morreu por pecadores, ressuscitou dentre os mortos e que vive e continuará vivo, porque Ele é Deus e Senhor, o Senhor de toda a vida. Nós vamos estudar esta tarde, como tem sido anunciado esta noite, como tem sido anunciado, a crucificação. E nós iremos estudar o capítulo 23 de Lucas, desde o versículo 26 ao versículo 56. Nós iremos estudar então do versículo 26 ao 56, um longo período, mas nós iremos dividir por partes e, por certo, nós estaremos meditando na palavra do Senhor assim, levando então este seguimento que vai desde o versículo do capítulo 22 ao capítulo 24, sendo o domingo o encerramento desta série de 8 sermões. Se por alguma razão você perdeu alguma, você pode voltar atrás, você pode acompanhar. Nós temos tentado passar todos os capítulos com todos os versículos, alguns passamos mais rápido, outros detemos um pouco mais, para termos um entendimento melhor e mais completo do que foi realmente a morte e a ressurreição do Senhor, o entendimento prático dessas verdades para a nossa vida. Oremos então. Pai querido e amado Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e Te bendizemos, a Ti damos glória, e Te pedimos, Pai, nesta noite que a Tua palavra possa falar aos nossos corações e vidas, e nós possamos ser, Pai, moldados segundo o Teu propósito. Que esta Páscoa seja celebrada verdadeiramente no coração dos salvos, com gozo e com júbilo, porque Cristo Jesus, o Senhor da glória, Ele não só morreu, mas Ele ressuscitou e vivo está, e com Ele viveremos. Pai eterno, Te peço a Deus por todos aqueles que eventualmente ouvirão esta mensagem ou qualquer outra mensagem que fale do verdadeiro Evangelho, e possam verdadeiramente, se não Te conhecem, vir-Te a conhecer, ser tocados pelo Teu Espírito Santo e se renderem a evidência de que só o Senhor é Deus. A Ti bendizemos e louvamos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos entender, nós temos vindo a analisar, e na passada terça-feira nós falámos de os vários julgamentos de Jesus e chegámos no final entendendo que realmente o veredito final esteve nas mãos do povo que clamou e gritou para Jesus ser crucificado. E Pilatos cedeu a essa situação. O que vamos analisar hoje, no primeiro período, do versículo 26 ao versículo 32, é Jesus a caminho do Gólgota, depois de ele já ter sido julgado, condenado, o povo ter gritado crucificam, era hora de o levar para a crucificação. Leiamos então a palavra do Senhor. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cireneu que vinha do campo e puseram-lhe a cruz às costas para que ele levasse após Jesus. E seguiam grande multidão do povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventurados os estéreis, e os ventos que não gerarem, e os peitos que não amamentarem. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros cobri-nos. Porque se ao madeiro verde se fazem estas coisas, se fazem isto, que se fará ao seco. E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com ele serem mortos. Até aqui a palavra do Senhor por agora. O que nós encontramos neste texto é que Jesus ia a caminho do Gólgota, e diz a palavra do Senhor que na frente dele ia um homem que carregava a sua cruz, o qual era chamado Simão o Cireneu. Estou só colocando aqui Simão o Cireneu. E diz que ele vinha do campo e puseram-lhe a cruz às costas para que ele levasse após Jesus. E lá seguiram até ao caminho do Gólgota, aquela
aquela caminhada que tem sido marcada até historicamente e um local até de visita. Jesus caminhou por aquele lugar pronto para ser crucificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Santo de Israel, o Senhor de toda a glória, seguia no seu caminho até o lugar onde a crucificação e a execução iria acontecer. Simão carregava a sua cruz, o levava, tinha sido constrangido a isso. O que nos deve fazer lembrar e deve-nos, de por certo, nos faz pensar naquele episódio que Jesus disse: tome cada dia, cada um a sua cruz e siga-me. Na verdade, Simão estava carregando a cruz do Senhor, que nos fala da nossa participação e nosso envolvimento com o Evangelho. Não para salvação, mas como parte de uma salvação. Aquele que é salvo e tem a sua esperança em Cristo, aquele que entende o que a Páscoa realmente significa e que no seu coração o Espírito Santo habita, por certo, que se dispõe com alegria a carregar a cruz a cada dia. Aquela que é a cruz do Evangelho. Que às vezes nós confundimos com coisas na nossa vida que acontecem e problemas com os quais às vezes a culpa só é nossa, com cruz, com o Evangelho. Não como um peso, não como uma carga difícil de suportar, mas com alegria. Diz a palavra do Senhor que os apóstolos do primeiro século, com alegria, eram participantes dos sofrimentos do Senhor e nisso tinham um gozo. Um dar de nós próprios, um negar a nós próprios por algo maior, por uma causa maior que é o Evangelho de Cristo Jesus. E naquele caminho ia Simão carregando a cruz e Jesus, diz a palavra do Senhor, e puseu-lhe a cruz às costas para que ele levasse após Jesus. E ele carregava a cruz após Jesus. Esta imagem que nós podemos pensar na nossa mente como é que seria, nos faz pensar que a cada dia nós devemos pegar na nossa cruz e seguir após Jesus, seguir após o Mestre até ao final. Diz a palavra do Senhor que seguia uma grande multidão de povo e de mulheres, as quais lhe batiam no peito e lamentavam. Estavam tristes pelo sucedido, não faziam parte daqueles que clamaram crucifica-o. Jesus voltou-se para ela e disse: não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. E Jesus as adverte que viria tempos em que de tal aflição que iriam clamar aos montes, cair sobre nós, os até descobriam, porque se faziam isto àquele que era o madeiro verde, que fariam então ao seco, dizendo: se isto fazem a mim, que farão àqueles que serão meus seguidores. E nós vemos o acontecimento, estas coisas todas acontecerem depois no livro de Atos, e a grande dificuldade que a Igreja de Cristo atravessou, e a grande dificuldade que a Igreja de Cristo atravessa hoje, a verdadeira Igreja do Senhor, a qual continua carregando a sua cruz, seguindo após o Mestre, com alegria, com determinação, com entusiasmo, mas continua a ser algo penoso, glorioso, mas penoso, maravilhoso, mas com um custo. Não com custo como negociação. A salvação é pela graça, somente em Cristo, é somente pela fé, não vem de nós para que ninguém se glorie, ninguém possa chegar diante do Senhor e dizer: eu pratiquei esta ou aquela obra, por isso é que eu mereço a salvação. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer: eu carreguei a minha cruz, por isso é que eu mereço a salvação. Mas porque é salvo, carregou a sua cruz com alegria, vive em santidade, afasta-se do mundo e segue o Senhor. Mas Jesus avisou que os tempos seriam difíceis. Não significa que não seriam gloriosos, não significa que não seriam possíveis, mas que iria haver momentos difíceis. A partir do versículo 33, nós vamos encontrar a chegada, quando eles chegaram lá ao momento da crucificação, ao momento que marca o dia de hoje. Um momento que, por certo, você já parou para pensar hoje. É impossível você não ter lembrado, mesmo que nós não estamos vivendo uma sexta-feira santa normal, nós estamos vivendo um dia como normalmente nós fazemos na sexta-feira de Páscoa, vamos para a igreja, reunimos, etc., que pensamos, ouvimos um sermão diferente, ou assistimos talvez a uma pequena peça, talvez um pouco diferente, mas por certo que no seu coração você sabe que hoje é sexta-feira, você sabe que este é o dia que nós estamos como aquele em que Cristo verteu o seu sangue e expirou para a salvação de pecadores. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava zombando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Filho se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre.
e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. E este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta. E houve trevas em toda a terra até a hora nona. E escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E a toda a multidão que se juntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava, batendo nos peitos. Jesus chegou ao lugar da caldeira. Simão levava a cruz, os soldados iam, o povo, as mulheres seguiam, chorando. Um espetáculo triste. Algo difícil de conceber. Isso é mais pesaroso. Zombando do Senhor. Tu és o Cristo, o escolhido de Deus. E diz que naquele momento, naquele episódio triste, diz que Jesus clamou e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus pede ao Pai que perdoe aqueles que estavam fazendo aquelas coisas contra Ele, porque não sabiam, não tinham noção daquilo que estavam a fazer. O sentimento de Cristo é revelado, a vontade do Senhor, a razão pela qual Ele estava naquele lugar é bem claramente notória. Ele veio para dar a sua vida, dar a vida pelos outros, e Ele pede perdão por aqueles que agiam assim com Ele. Diz a palavra do Senhor que 2 foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. 2 malfeitores. Diz a palavra do Senhor que Ele foi contado entre os malfeitores. Aqueles 2 homens estavam ali para pagar o preço de algum ato condenável que eles tinham feito. Mas Jesus estava ali como o santo de Deus, aquele que nunca tinha cometido pecado, que em sua boca jamais se achou engano. Ele estava ali pronto a entregar a sua vida e a morrer por pecadores. Por cima dele estava a sua acusação, o rei dos judeus. E esse título dava para fazer troça dele. Olha o rei dos judeus, olha a posição que ele está. Olha o que está a acontecer com ele. Isso era o que eles tinham acusado diante de Herodes. Essa tinha sido a acusação do Sinédrio. Jesus estava ali, ele era o rei, e ele é o rei. Não só dos judeus, ele é o rei de todos. Ele é o Senhor de toda a glória. Ele se tinha despido da sua glória para vir a esta terra e assim entregar a sua vida. Diz a palavra do Senhor que entre estes 2 malfeitores, e é muito interessante, há 2 posições completamente opostas. Um deles está a zombar, estando na mesma condenação, e zombava e dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Como é que tu és o Cristo? E zombava dele. Aquele homem pendurado na cruz fazia o seu papel juntamente com os soldados que zombavam de Jesus, juntamente com o Sinédrio, juntamente com aqueles que clamavam crucificam, mas note que ele está ali para morrer e pagar pelos seus pecados, os seus erros, diante dos homens, não diante de Deus. Do outro lado temos um homem que também está ali para pagar os seus erros, os seus pecados diante dos homens, não diante de Deus, mas que olha para Cristo e percebe que estava ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Percebe que aquele é o Senhor da glória. Percebe que aquele é o Messias prometido. Percebe que aquele é o Salvador. E diz-lhe: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Versículo 42. Após ter repreendido aquilo que o outro estava fazendo. E ele disse: em verdade te digo. Jesus falou para ele que hoje estarás comigo no paraíso.
Aqueles dois homens estavam ali pagando os seus pecados, as suas culpas, diante dos homens. Mas um deles, os dois foram condenados, os dois foram crucificados, os dois morreram, diz-nos a Escritura, por causa dos seus pecados, dos seus erros. Mas um deles foi perdoado por Deus e em Cristo Jesus teve vida eterna. Um deles não passou dali para uma condenação maior debaixo da ira de Deus. Um deles passou daquele lugar de condenação para um lugar sublime de glória, de satisfação. Não porque foi condenado, porque ambos foram condenados. Não porque foi morto, crucificado, porque ambos foram. Mas um deles, para a glória de Deus Pai, reconheceu que Jesus Cristo é o Senhor. E pôs nele a sua fé. Para ele olhou. Para ele clamou. E a sua alma foi salva. Na terrível hora em que ele se separou deste mundo. Diz a palavra do Senhor que Jesus lhe tinha dito: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, referindo-se a uma eternidade com Cristo Jesus. Enquanto que o outro, depois daquela condenação, enfrentou a condenação eterna debaixo da ira de Deus, porque os seus pecados jamais foram perdoados. Ele não clamou por socorro. Ele não clamou por salvação. Diz a palavra do Senhor que aquela hora era uma hora escura e difícil. No versículo 44 diz que houve trevas em toda a terra até a hora nona. Isto era durante o dia. Mas ainda voltando atrás, esta posição destes dois homens, e o que eu queria chamar a sua atenção para esta palavra é: todos nós temos a mesma posição diante dele como estes homens. Todos nós estamos debaixo do julgamento de Deus, porque todos nós temos pecado contra Deus. Mas o fim destes homens, ele foi diferente. E o meu desejo é que aquilo que aconteceu com aquele homem, que pôde reconhecer em Cristo Jesus, e a ele clamar e dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, seja a posição não só minha, mas de todos aqueles que estão a ouvir, mesmo que eu não o conheça. O meu desejo é que esta Páscoa, assim como este homem pôde olhar para Jesus e reconhecer nele o Senhor e não zombar dele como os outros fariam, antes juntou a sua voz à voz das mulheres que choravam e clamavam, à voz daqueles que seguiam Jesus. Você nesta Páscoa, hoje, possa juntar a sua voz a todos aqueles que têm se voltado para Cristo Jesus e tenham a salvação. Você possa verdadeiramente, o Espírito Santo, trabalhar na sua vida e você verdadeiramente reconhecer que Jesus é Deus e reconhecer verdadeiramente que o sacrifício de Cristo para perdão de pecados é o que a sua alma necessita. Que a Páscoa não seja o dia da crucificação, não seja só mais um dia no ano de cumprir calendário, de fazer algumas atividades hoje à distância, mas que seja verdadeiramente o dia de salvação para si, para a sua casa, para a sua família. Que verdadeiramente Deus trabalhe nas nossas vidas esta Páscoa e nos faça perceber a diferença destes dois homens pendurados na cruz, e entre eles está o Salvador, o Senhor de toda a glória, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. A palavra do Senhor diz que naquela hora houve trevas e o sol se escureceu e rasgou-se ao meio o véu do templo. Jesus clamou com grande voz e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Na hora que Cristo estava prestes a morrer, a palavra do Senhor diz que houve trevas sobre toda a terra. Jesus mesmo tinha anunciado antes que, referindo-se à hora em quando ele foi preso, ele disse que aquela era a hora das trevas. As horas das trevas fisicamente se revelaram com um eclipse do sol ou algo assim, em que houve trevas sobre toda a terra. A palavra do Senhor também nos diz que toda a criação geme e está até agora em dores por causa do pecado do homem. O Santo de Deus estava ali, pendurado na cruz, e a ira do Pai estava sendo colocada sobre ele, a ira sobre o pecado estava sendo colocada sobre a cruz, e era de tal maneira aquela hora difícil, aquela hora perturbadora, que nunca tal se viu e nunca tal aconteceu. E diz a palavra do Senhor que nessa hora o véu do templo se rasgou de alto a baixo, mostrando assim que aquilo que separava o ser humano do lugar santíssimo, daquele lugar de glória, da presença de Deus, tinha acabado, e agora o ser humano, através do sangue de Cristo, podia entrar direto à presença do Pai, porque Jesus, o sumo sacerdote em glória, o único, o Cordeiro de Deus, estava sendo imolado na salvação de pecadores. E hoje,
aquele que está em Cristo Jesus, ele tem acesso ao Pai. Por isso o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A poderosa glória de Deus na cruz se revelou ao homem em Cristo Jesus. E esse é o momento da crucificação. Isso é o que às vezes nos escapa. Às vezes nós ficamos tão presos aos detalhes e às grandes dificuldades que aconteceram que nós perdemos aquilo que é mais importante e mais sublime, que é Cristo se tornando justiça e sendo aquele que sobre ele leva a culpa do pecado, pagando com toda a certeza, pagando em completo diante de Deus, para que homens e mulheres de todos os tempos, todas as nações e línguas pudessem ter sido justificados e pudessem encontrar em Cristo a salvação. Essa é a hora, esse é o momento em que Jesus expira e clama com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Note que em todos os momentos Jesus sempre disse que ele próprio dava a sua vida de si, ele próprio se entregou no lugar de pecadores e ele próprio diz: e a meu espírito eu entrego. Ele se entrega de uma forma completa e ele morre naquele lugar, naquele momento, para que o pecado pudesse ser banido da vida dos salvos e eles pudessem viver com Cristo para todo sempre. Porque Deus não podia por simplesmente fechar os olhos ao pecado humano. Deus não podia fazer simplesmente com que o nosso pecado desaparecesse, porque isso não seria justo, isso não seria um Deus justo. A justiça tinha que ser completa, ela tinha que ser feita. E tinha que alguém, pagando um preço, alguém que fosse santo, puro. Então o próprio Deus se entregou na pessoa de Cristo Jesus, se despiu da sua glória e veio para este momento de vitória, que parece um momento de derrota aos olhos dos homens, porque Cristo diz a palavra do Senhor que não havia beleza nele, não havia nada que fosse atrativo ou apelativo. Mas ele, o Senhor toda a glória, traz ao homem o caminho, quando o véu se rasga, para Deus, a reconciliação feita em Cristo, numa justiça perfeita e completa, onde o Senhor se entrega no lugar de miseráveis pecadores, para que pecadores miseráveis pudessem ser chamados filhos de Deus. Para que aquele que nisto crer, com todo o seu coração, com toda a sua confiança, com toda a sua alma, possa ser chamado filho de Deus e herdar eternamente o reino dos céus e viver em santidade para a glória de Deus Pai. Quando nós meditamos nestas coisas e nos detemos nelas, nós percebemos a grandeza da cruz. Nós percebemos que essa glória e o momento que celebramos hoje não é como um lembrar de alguma coisa passada, é viver esse momento em nós hoje, ser justificados pela fé. A graça de Cristo no Calvário, em que Ele se entrega não como resposta a alguma coisa humana ou que alguém fez, mas voluntariamente, para que pecadores fossem salvos, arrancados do pecado, e fossem trazidos para o seu reino de glória e pudessem viver de acordo com a sua vontade. Cristo Jesus em glória se entrega e ele morre, na verdade, nas mãos de homens pecadores, mas não para satisfazer pecadores, muito menos Satanás, mas para que Deus fosse exaltado e glorificado num povo que o haveria de servir e que estará com ele para todo sempre. Cristo Jesus, no Calvário, pendurado entre os céus e a terra, revela-se ao homem no seu maior gesto de amor, dizendo: eu estou aqui e eu pago o preço para que vocês sejam livres desta condenação e possam crer em Jesus. O que você vai fazer com esta mensagem? Os homens que estavam na cruz, um de um lado e um do outro, um deles claramente se rende à evidência que só o Senhor é Deus e é salvo naquele momento, e a eternidade dele está garantida em Cristo. O outro continuou zombando e o seu fim foi o inferno, a ira de Deus sobre ele por toda a eternidade. Cristo Jesus não veio para condenar, porque condenados estávamos nós pela palavra, pela desobediência. E ele veio para dar vida, e essa vida que ele nos dá com abundância custou a morte dele, custou a sua própria vida, o seu sangue foi vertido, inocente, o Cordeiro de Deus imolado, aquele que foi imolado antes da fundação do mundo.
Diz no versículo 49, e todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o ouviam seguido desde a Galileia e estavam de longe vendo estas coisas. E assistiram a este momento, por certo com tristeza. O curioso é que as pessoas que assistiram a este momento, naquele instante, eles não tinham percebido tudo o que estava a acontecer, eles não perceberam que aquilo não era uma derrota, eles não perceberam que aquilo não era o fim. Essa palavra só que havia tristeza. E do versículo 50 em diante nós vamos encontrar aquilo que na verdade é o dia da manhã que nós celebramos. Nós vamos encontrar o sepultamento de Jesus. Eu gostaria da sua atenção por mais alguns momentos para falarmos do sepultamento de Jesus, porque no domingo pela manhã nós iremos falar da ressurreição em glória. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo estas coisas. Versículo 50. E eis que um varão por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho nem nos atos dos outros da Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, e esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E haviam tirado e envolvido num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e unguentos. E no sábado repousaram, conforme o mandamento. A sepultura de Jesus acontece da seguinte forma. Um homem, José, da Arimateia. A palavra só não nos diz muita coisa sobre ele, mas diz que ele era senador e homem de bem e justo. Ele não tinha consentido nos atos, ele não estava de acordo com aquilo que estavam fazendo a Jesus. Ele não era um dos zombadores, ele não era um dos que o crucificam. E diz a palavra do Senhor que ele também esperava o reino de Deus. Ele foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Ele não sabia o que ia acontecer dentro do sepulcro onde ele foi depositar Jesus. Nós veremos isso no domingo pela manhã. E a razão pela qual nós podemos hoje pregar esta mensagem da crucificação, uma mensagem de morte, é porque existe vida, e vida com abundância. Porque Cristo não ficou morto, ele ressuscitou para a glória de Deus Pai, mas ele foi sepultado. Ele foi colocado nesse sepulcro escavado numa penha onde ninguém havia sido posto. Diz-nos a palavra do Senhor que no dia seguinte era o dia da preparação, amanhecia o sábado, segundo não só a lei de Moisés, mas a tradição, teriam que repousar. E diz que as mulheres, vendo tudo isto, haviam seguido, foram acompanhar e viram onde é que o corpo tinha sido posto. Elas voltaram para preparar os unguentos e a intenção delas era voltar no primeiro dia da semana para prepararem o corpo de Jesus, honrar o corpo de Jesus. Para todas estas pessoas que envolvem este último episódio aqui, elas acharam que era o fim. Parece que tudo acabou. A palavra do Senhor diz-nos que nós, se crermos em Cristo nesta vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. A palavra do Senhor não termina, o Evangelho não termina com a morte de Cristo. Nós às vezes fazemos isso. Terminamos aqui e fomos justificados. Mas não termina aqui. Jesus foi sepultado e 3 dias depois ele ressuscitou em glória. E é por isso que nós não cremos em Jesus só nesta vida, porque senão seríamos mais miseráveis de todos os homens. Nós cremos nele para a eternidade. É por isso que aquele que é salvo tem a sua vida guardada em Cristo. É por isso que aquele que tem Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador tem exatamente a mesma posição que aquele homem que estava na cruz. Disse: Senhor, lembra-te de mim quando vais no teu reino. Aquele que tem Cristo Jesus ouve a mesma resposta que este homem ouviu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O meu desejo para si nesta Páscoa é que você possa verdadeiramente no seu coração receber da parte do Senhor a confirmação e a certeza do que este homem teve na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A razão pela qual existe esta confiança, a razão pela qual existe esta certeza, é que este sepultamento que foi feito aqui, nestes versículos que nós lemos do 50 ao 56, é um sepultamento temporário. O sepulcro mais tarde foi encontrado vazio, porque o Senhor ressuscitou em glória, em poder e majestade, e Ele está vivo hoje. E porque Ele vive, todo aquele que nele crê viverá. E não estará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu gostaria tanto que todos aqueles que estão a ouvir hoje pudessem entender o quanto eu desejo
que todos possam ter esta vida abundante e crer em Cristo Jesus para a glória, para a salvação. Jesus veio para morrer no lugar daqueles que não podiam fazer nada por eles próprios. Caro ouvinte, eu não podia fazer nada por mim. Eu não podia fazer nada pela minha família, eu não podia fazer nada para a igreja, porque eu próprio estava no lugar da condenação. O meu fim era o inferno, mas Cristo veio, e porque Ele veio, a minha alma foi salva, e eu posso pregar esta mensagem, porque eu nela creio. O Espírito Santo abriu o meu entendimento para que eu nela cresça, e por ela eu vivo, e é nela que eu deposito a minha esperança. O meu Senhor, o meu Salvador, Ele se entregou por mim, mas Ele não era só um Senhor e um Salvador, Ele é Deus de glória. Ele veio tomar o meu lugar. E eu, miserável pecador, Ele me amou ao ponto de se entregar por mim e me chamar filho. Diz a palavra do Senhor que Jesus é o primogênito de toda a criação, fazendo parte da família do Senhor. Não é por acaso que nós chamamos a nossa igreja de família Filadélfia, no Jersey. Porque verdadeiramente nos consideramos uma família. Não porque tem um sangue que corre nas nossas veias, que é o do mesmo DNA, mas porque o sangue de Cristo Jesus, vertido no Calvário, a mensagem que você ouviu hoje, ela nos une em Cristo Jesus e nos faz família dele. Ele salvou a nossa alma com o seu precioso sangue vertido. Ele se entregou para que pudéssemos ser salvos e sermos parte do seu reino. Esta é a mensagem da salvação. Ela terá o seu término, como já falei no domingo, vamos falar da ressurreição do Senhor. Mas este é o propósito da crucificação. Tudo isto estava a acontecer e que, se nós analisarmos do ponto de vista de alguém que presenciou tudo isto, como falei, sepultaram Jesus, acabou. Mas nós sabemos que não acabou. E Deus sabia. Jesus sabia. Nós vamos encontrar no domingo pela manhã que os discípulos não sabiam bem e estavam meio confusos. Embora as profecias apontavam que Jesus tinha dito isso, que ele ressuscitaria. Glória a Deus que ele ressuscitou. Glória a Deus que nós podemos amanhã passar um dia, o dia do sepultamento, comemoramos o sepultamento de Jesus. Não precisamos passar um dia a lamentar e chorar. Porque logo, logo, se Jesus não vier antes, será domingo pela manhã. E nós acordaremos. E nós lembraremos a ressurreição em glória e a vitória de Cristo. A Ele seja a glória. Seja Ele quem é exaltado. A honra pertence a Ele. Porque Ele, o Senhor, ressuscitou dentre os mortos, venceu a morte, o pecado, o inferno. Ele é Deus. A Ele seja a glória, hoje e para todo sempre. Amém. Oremos. Querido Deus, eu te peço, Pai, que nesta noite, esta palavra, não as minhas palavras, mas a palavra exposta, a tua palavra exposta, possa, Senhor, servir de consolo a todos os salvos que ouviram esta palavra e tenha trazido um encorajamento a servir mais, a dedicar mais a Ti, a ser cada vez como o Simão que pegou a cruz e seguiu Jesus. Ó Pai, e aqueles que ouvirem esta mensagem ou irão ouvir, mas nos quais não há certeza de vida eterna, não há salvação. Eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo use as minhas pobres palavras e convença e mostre a glória de Cristo na cruz, com tanta convicção e certeza, como só o Teu Espírito Santo pode fazer. Aquilo que vai para além das minhas pobres palavras, aquilo que vem do sobrenatural, que vem de Ti. Senhor, eu te peço, por cada alma que ouvir esta mensagem, que Tu tragas ao coração salvação e confiança em vida eterna. Senhor, eu te agradeço. Nós te agradecemos pela Páscoa. Te agradecemos por ter enviado o Teu Filho. Te agradecemos porque Ele se dispôs dele até à morte e morte da cruz. Te agradecemos porque Ele se despiu da sua glória e se entregou para que nós pudéssemos ser salvos. Pai, nem todas as palavras do mundo chegariam para te agradecer o que Cristo Jesus fez no Calvário. Nem todas as palavras do mundo chegariam para explicar a grandiosa salvação. Só nos basta dizer: te agradecemos. A Ti seja a glória,
e o louvor para todo sempre. Amém. Da nossa parte e da parte da minha família que está aqui, nós queremos desejar a si uma boa Páscoa, que este fim de semana seja marcante na sua vida. Nós conhecemos as limitações que estamos vivendo, esta é a minha família, nós conhecemos as limitações que estamos vivendo todos. Gostaríamos, com certeza, de dar um abraço aos outros, visitar a família, mas de repente nós vamos ficar limitados. Pense que a primeira Páscoa, o povo de Deus, na primeira Páscoa, o Passover, o povo de Deus estava lá na terra do Egito e ficaram limitados a estar em casa. Eles estavam presos, não puderam sair. Mas eles celebraram a Páscoa e houve libertação. Amém? Então, celebre a Páscoa com alegria, celebre com todo o gozo, porque em Cristo Jesus, Senhor da Glória, há libertação do pecado, da morte, das amarras de Satanás, e há vida, e vida com abundância. Que Cristo Jesus abençoe ricamente a sua vida, que você possa ter uma Páscoa muito feliz. Acompanhe o nosso canal, domingo pela manhã, estaremos aqui falando da ressurreição do Senhor e à tarde da ascensão do Senhor, e assim fecharemos este ciclo de 8 mensagens. Se você perdeu alguma mensagem, volta lá atrás do canal, ouça a palavra de Deus e que ela sirva de conforto e alegria para o seu coração. Da minha família, para si, Deus abençoe uma Páscoa muito feliz. Bye. Bye, Nisi.